Estamos começando mais uma quarta-feira de poder aqui diretamente da Igreja do NASP, Engenheiro Coelho. E como é bom saber que você já está conectado conosco, nesse momento que é um momento de culto, de adoração, de estudo da Palavra de Deus. Estamos muito felizes porque nessas quartas-feiras temos estudado bastante, de maneira mais profunda, o livro de Atos dos Apóstolos. E hoje nós vamos continuar os nossos estudos, que já começamos há 3 semanas atrás, e vamos para o capítulo 3 do livro de Atos. Mas antes de nós começarmos a estudar a Bíblia, antes de começarmos a nos aprofundar um pouco mais nesse capítulo tão importante do livro de Atos, quero estender aí o meu forte abraço a você e pedir que você, de alguma forma, transmita esse link, compartilhe esse link. Se você não pegou os primeiros estudos que já fizemos do capítulo 1, do capítulo 2, então você pode ir ali no nosso canal no YouTube, você pode rever os nossos conteúdos, aí você não perde nada daquilo que estamos sequencialmente estudando nestas quartas-feiras de poder. Você é muito bem-vindo, que Deus abençoe você, abençoe a sua família, abençoe os seus filhos, enfim, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida e sobre o seu lar de maneira muito especial nesta hora. Eu tenho aqui comigo hoje os nossos queridos parceiros e companheiros de ministério, pastor Hernani, pastor Cláudio Omar. Boa noite, pastor Hernani, tudo bem com você? Boa noite, pastor Elias. Boa noite, pastor Cláudio Omar. Boa noite, querido amigo e amiga que carinhosamente nos acompanha e nos assiste de maneira muito respeitosa. Que Deus te abençoe, que seja um dia abençoado. Eu estou muito bem aqui, em quase pleno ponto de saúde, viu, pastor? Graças a Deus, quase aí, então 99,8%. Falta pouco, né, pastor Hernani? Graças a Deus, todos nós estamos aí quase que 100% reabilitados e prontos aí para retomarmos com força total, né, as nossas atividades, né? Graças a Deus por isso, né? Pastor Cláudio Omar, boa noite também, querido. Tudo bem, pastor Elias? Tudo bem, pastor Hernani? É muito bom novamente estar nessa quarta de poder aqui reunido, né, para compartilhar tanto os atos do Espírito como o testemunho dos discípulos, né? Então, você que nos assiste, que está acompanhando pela live, seja bem-vindo. Fico muito feliz em ter você novamente com a gente. E não esqueça, aproveite, compartilhe o link. Nesse primeiro bate-papo nosso aqui, já vai enviando seu amigo para amiga, as pessoas que você tem aí, os conhecidos, né? Pastor Elias, prazer em revê-lo novamente. Prazer é nosso, queridos. Apesar de estarmos aí, cada um na sua casa, nós estamos fazendo uso aí da tecnologia para podermos nos aproximar de você que está também na sua casa, se cuidando nesse momento aí tão complicado da pandemia, né? Mas o importante é que estamos, se não estamos fisicamente juntos, estamos em espírito, estamos em coração e mente, estamos conectados juntos com a palavra do Senhor. Então, antes de entrarmos na análise do capítulo de hoje, eu quero convidar então o pastor Cláudio Omar para que nos apresente ao Senhor em oração, para começarmos então o nosso momento de estudo. Por favor, pastor. Então, quero convidar você que está acompanhando, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai de amor, nós somos gratos a Ti pela bênção da noite, gratos pela oportunidade que Tu nos dá, Senhor, de nesta quarta de poder, compartilhar, como eu disse antes, os atos do Espírito Santo na vida dos apóstolos. E compartilhar também com as pessoas que estão nos acompanhando o testemunho que os discípulos nos deram, os exemplos que eles nos deixaram também, Senhor. Abençoe o pastor Elias, que estará conduzindo, Senhor, essa nossa conversa, minha, do pastor Hernani, juntamente com ele. Abençoe o pastor Hernani também, que o Santo Espírito possa guiá-lo nas palavras. Eu clamo pelas tuas misericórdias a cada um de nós. Por Jesus Cristo, amém. Amém. Obrigado, pastor Cláudio Omar, pela oração. Você que talvez esteja entrando agora, eu vou apenas retomar um pouquinho nessas quartas de poder. Nós estamos estudando sobre o livro de Atos dos Apóstolos, um livro que eu digo sempre que poderia ser muito bem chamado e nominado de Atos do Espírito Santo, né? Por que eu digo isso? Porque o livro de Atos, ele nos apresenta aí um registro muito
fidedigno da expansão do cristianismo desde o cumprimento da promessa no Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado de maneira copiosa sobre a vida dos apóstolos, e houve aquela grande manifestação pentecostal, ali no capítulo 2 do livro de Atos, promessa feita essa, registrada já no capítulo 1 de Atos, e também pelos profetas do Antigo Testamento. E aí a partir daí, nós vamos acompanhar e vamos ver aí a história, o desenvolvimento do cristianismo, até quando Paulo chega em Roma, não é? Que é o último capítulo do livro de Atos, e prega na capital do mundo daqueles dias. Então, é muito interessante, quando você chega de maneira assim, muito criteriosa, analisando capítulo por capítulo, você percebe que em todos os atos dos apóstolos e da igreja primitiva, a ação do Espírito Santo foi uma ação permanente, contínua, e isso realmente impulsionou o ministério. A gente vai começar a ver agora, então, a partir do capítulo 3, no estudo de hoje, uma das maravilhosas manifestações do Espírito Santo na vida daqueles apóstolos, né? O capítulo 3, ele nos fala de uma cura muito extraordinária, né? A cura de um coxo de nascença. E muitos pregadores já fizeram lindos sermões sobre isso, não é? Um coxo que estava à porta do templo, que era considerada a porta formosa, né? Como diz aqui o relato bíblico, né? Mas nós vamos começar a conversar um pouquinho, então, com o pastor Hernani sobre esse tema, não é? Por que, pastor Hernani, o relato da cura desse coxo é tão importante já no início do livro, né? Porque até o capítulo 2 a gente estudou como o Espírito Santo se manifestou, como foi aquele movimento pentecostal, o dom de línguas, que está no nosso estudo anterior, mas logo em seguida, quando o Espírito Santo já havia se manifestado na vida dos apóstolos, já havia sido derramado sobre todas aquelas pessoas que estavam ali em Jerusalém, naquela festa, a gente já vê uma manifestação tão extraordinária de um milagre. E por que a gente encontra isso? Fala para a gente um pouquinho sobre isso. Por que é tão importante a compreensão desse capítulo 3, pastor? Meus queridos, pastor Elias, pastor Claudio Omar e você que nos acompanha, é muito interessante, muito importante essa aparição, já começar o capítulo 3 com este relato, porque aqui, lembrando que lá no capítulo 1, nos primeiros versos, Lucas diz que fez um estudo, ele fez um estudo apurado, no Evangelho de Lucas, capítulo 1, dos versos 1 a 5, Lucas explica que tudo que ele escreveu a partir de um relato. Então, as sequências do livro, elas não estão de maneiras aleatórias, elas estão de maneira sistemática. Sendo assim, Lucas aqui faz um paralelo muito grande com a transformação dos discípulos antes e depois da descida do Espírito Santo sobre eles. Não é a primeira vez que eles fazem milagres. Lá em Lucas, capítulo 10, verso 17, depois que Jesus envia os 70, no retorno deles, eles vão dizer: Senhor, estamos maravilhados porque fizemos curas e os demônios em teu nome se submetem a nós. E Jesus fala com eles: olha, não se alegrem por isso, mas se alegrem porque o nome de vocês está escrito no céu. Então não foi a primeira vez que eles fizeram milagres, mas a manifestação sobrenatural do Espírito sobre eles, aquele momento de oração, de reconciliação que eles tiveram, transformou a vida deles. E eles entenderam não apenas as palavras de Jesus, mas os ensinos de Cristo. E eu gosto de perceber aqui que os dois, que agora vão em dupla, discípulos estes, principalmente essa dupla aqui, João, chamado filho do trovão, que queria resolver tudo à base do raio e do fogo, e Pedro, que ainda estava ali internalizando, antes da sua conversão, a questão da liderança, em sua impulsividade. Agora os dois estão juntos, fazendo uma dupla. Não disputam mais, não querem mais saber quem é o primeiro no reino, mas entenderam que o primeiro no reino é Jesus Cristo. E pastor, essa cura vem de maneira fantástica, porque eles estão indo ao templo às 3 da tarde para o momento da oração. Estão indo juntos à igreja
para orar e aprender sobre a palavra. Olha que coisa fantástica, que transformação desses dois personagens. E Lucas aqui ele faz um paralelo lindo entre a vida dos discípulos e o ministério apostólico antes e depois da descida do Espírito Santo. Antes e depois da prática dos ensinos de Jesus. Outro ponto interessante é como Pedro aborda esse aleijado, esse homem que não podia andar. Alguns autores vão dizer que esse homem veio para ser curado por Cristo, mas quando ele chegou, Jesus já havia subido aos céus. E ele então acabou sendo estacionado ali na porta do templo para pedir esmolas. E quando ele pede esmolas para Pedro, Pedro não tem uma desculpa nem uma fuga. Pedro é muito claro em dizer assim, olha, o que você quer eu não tenho dinheiro, não tenho riqueza, mas o que eu tenho eu te dou. Ele não fala assim, olha, quem eu sigo te salvará. Pedro aqui é claro em dizer, ó, o que eu tenho é meu, Jesus é meu, Jesus está em mim, ele vive através de mim. Isso eu te dou. E ele então faz uma cura em nome de Jesus. Aqui nós encontramos também o poder da transformação. Pedro não apenas seguia Jesus agora, mas ele tinha Jesus dentro dele. E o último ponto, na verdade o penúltimo ponto que eu quero trazer, é que este milagre agora tira o foco dos discípulos e põe o foco em Cristo. Eles não querem mais o foco para eles, porque quando eles entram na igreja, eles entram louvando a Deus e não dizendo, olha o que eu fiz, olha o que eu fui capaz de fazer, como aconteceu em Lucas 10. Eles não estão se vangloriando pelo poder de Deus através deles, mas eles estão, sim, através do que fizeram, olhando e apontando para Jesus. E o último paralelo que eu encontrei aqui, que eu quero compartilhar, é a respeito, na cura desse paralítico, um paralelo, quando vai trazer a idade dele, mais à frente aqui, vai dizer que ele tinha aí perto dos seus 40 anos, vai fazer um paralelo com a cura do paralítico de Betesda, mostrando que o que Jesus fez, agora os discípulos estão fazendo. Então, pastor Elias, pastor Cláudio Omar, eu percebo que essa cura é importante, porque aqui Lucas está dando aí a introdução geral de que o que nós vamos aprender é Cristo, através dos apóstolos, abençoando a sua igreja. Por isso a importância deste relato estar aqui já no início deste livro. Quer dizer, o que tem que ser feito seja de cara, né? Ou seja, Deus demonstra de maneira assim poderosa, dizendo, olha, é assim que as coisas serão daqui para frente, né? Ou seja, é dessa forma, se vocês estiverem comigo, se o Espírito Santo estiver em vocês, se vocês permitirem que o Espírito Santo realmente manifeste o seu poder, vocês vão ver coisas que vocês jamais imaginariam poder contemplar, né? Eu imagino que aqueles milagres que eles fizeram antes do derramamento do Espírito Santo, sem dúvida alguma, foram milagres extraordinários, porque todo milagre é uma ação extraordinária do Espírito Santo. Porém, eu imagino que esse primeiro momento, como você, pastor Ana, colocou muito bem, ele foi fundamental, porque imagina como os discípulos se sentiram após aquela manifestação no Pentecostes. Ou seja, recebemos o Espírito, falamos novas línguas, as pessoas foram abençoadas, mas, de repente, aquele momento acabou. Cada um voltou para o seu país, cada um voltou para a sua terra, cada um voltou para o seu lugar, e eles permaneceram ali. E, de repente, é mais ou menos quando você chega num lugar assim, sem saber por onde você vai começar, não é? Sem saber exatamente qual a direção que você vai tomar, né? Você chega num novo trabalho, você chega num novo lugar, você diz, aí por onde eu começo, né? E o Espírito Santo foi tão extraordinário que ele diz assim, olha, vem aqui. E pegou aqueles que, aos olhos humanos, né, pastor Hernani, talvez fossem os mais complicados ali, não é? Pedro e João. E diz assim, filhos, vem aqui, olha, vocês já estão tão rotulados aí, né? Você é isso e tal. Então, deixa eu mostrar o que eu vou poder fazer por vocês, e pela igreja e através de todos os demais apóstolos. Lindo isso, né? Eu acho que não poderia estar em outro lugar essa história, a não ser no capítulo 3 de Atos mesmo, né, pastor Hernani? É verdade, pastor. Extraordinário. Agora, o que me chama a atenção também, nesse processo de
do milagre aqui do coxo, pastor Cláudio Omar, é que eles estavam tão imbuídos do Espírito Santo, é tão nítido quando uma pessoa ela tem a presença do Espírito Santo na vida dela, que ela não perde oportunidades, não é isso? Ela não deixa passar oportunidades de nada, né? Principalmente de falar do amor de Jesus, principalmente de falar sobre Jesus. O pastor Nani colocou muito bem isso, né? Porque até antes do Pentecostes, talvez fosse aquela coisa, olha o que eu fiz, olha o que eu sou capaz de fazer e tal, mas a partir do Pentecostes, o processo mudou, ou seja, olha o que Jesus pode fazer através de nós, né? É através de nós, não por meio, né? Por meio de nós, não através das nossas forças. E ali eles aproveitaram aquele momento do milagre ainda para se tornarem evangelistas, não é isso, pastor Cláudio Omar? O que a gente aprende aí com Pedro e João dessa oportunidade para pregar, e qual foi o foco desse discurso deles logo após o milagre? Essas duas coisas aí, pastor, que o senhor colocou para a gente, né? Eles aproveitaram a oportunidade e também um foco, né? Eu acredito que seria bem interessante, né? Tem muita coisa aqui dentro desse contexto, do verso 11 até o verso 21, eu acho que a gente poderia fazer uma live só sobre isso. As afirmações de Pedro, as coisas que ele está colocando para a gente. Ó. O primeiro relato que Lucas nos traz aqui é no verso 11. Eu preciso ler esse texto para vocês. Apegando-se ele a Pedro, que no caso foi o coxo que foi curado, a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico, chamado de Salomão. Por que Lucas faz essa introdução para a gente, nesse sermão de Pedro, novamente? Existe algo bem interessante. Eu até separei já o texto, aqui no livro de João, no capítulo 10, verso 22, Jesus Cristo teve uma experiência, pastor Elias e pastor Hernani, com este mesmo público, nesse mesmo lugar. Ali se encontravam alguns líderes da igreja. Eu quero ler esse texto para vocês. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Está em João, capítulo 10, o verso 22, para você que nos assiste, que quer acompanhar o texto, verso 23. E era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão, no mesmo lugar, pastor Elias. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram. Até quando nos deixará a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-nos. Francamente, essa foi a pergunta. Tu és ou não és o Cristo? Respondeu-lhe Jesus. Já vou-lo disse, e não credes. Nós estamos numa situação aqui onde tem um milagre agora. Da mesma forma que Cristo havia realizado milagres, e essas pessoas não acreditaram nele. Só que agora nós temos algumas evidências. E Pedro vai trazer essas evidências, pastor Elias e pastor Hernani, à tona aqui. Inclusive, ele vai citar alguns textos para a gente. Eu queria ir no verso 12 agora. Olha só. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo dizendo, israelitas, era a turma que se encontrava por ali, o mesmo grupo lá de João, capítulo 10. Israelitas, por que vos maravilheis disto? Por que fitais os olhos em nós como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Justamente aquilo que o pastor Hernani comentou antes com a gente, né? Não tem nada a ver com os discípulos, tem a ver com Cristo. E duas expressões aparecem aqui, ó. Por que vos maravilheis disto? Ou por que fitais os olhos? Eu não sei se pastor Elias ou pastor Hernani recordam dessas duas falas, né? Mas no capítulo 1 de Atos, no verso 10 e no verso 11, são as falas do anjo. Quando Jesus Cristo está subindo ao céu, e os discípulos estão com os olhos fitos, eu até vou dizer também, talvez, atônitos aqui, espantados, né? O anjo pergunta, por que vocês estão olhando para o céu? Por que vocês estão com os olhos fitos no céu? Esse Jesus que está subindo, da mesma forma que subiu, há de voltar. Pedro está usando algumas palavras que o anjo disse. Eu percebo aqui, pastor Hernani e pastor Elias, que Pedro está trazendo a recordação para o público que se encontra fatos que já aconteceram, realidades a respeito de Cristo. E uma delas é no verso 13.
o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilato, quando este havia decidido saltá-lo. Olha, já que o pastor Elias fez uma pergunta, Cláudio Omar, como é que Pedro usa a oportunidade e qual é o foco? Ele está usando a oportunidade para trazer a recordação, quem é Jesus? E o foco dele o tempo todo nessa conversa é mostrar através da Bíblia quem é essa pessoa de Jesus, a quem eles mataram. E esse texto aqui, dê uma olhadinha nele, pastor. Eu estou lendo a minha versão aqui, deixa eu só para confirmar aqui, para a gente não errar. Eu tenho uma Almeida Revista Corrigida, e eu queria compartilhar perdoe-me, atualizada, né? Eu queria compartilhar com vocês o que está escrito na Almeida Revista e Corrigida. Diz assim, ó, presta atenção que ele vai citar para a gente. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus. O texto que eu li nessa minha Bíblia diz para a gente assim, o seu servo, e no outro diz o seu filho. A palavra servo e a palavra filho aqui, dentro do contexto, Pedro está usando, é a mesma coisa. Pedro está nos falando que o Deus de Abraão, a qual eles recordavam lá do Antigo Testamento, o Deus de Isaac e de Jacó, é o mesmo Deus de Jesus Cristo. Na realidade, não é só o Deus de Jesus Cristo. Ele está colocando Jesus Cristo como filho desse Deus, a quem eles mataram. Olha quanta oportunidade Pedro está tendo para testemunhar de quem é Jesus. E mostrar para essas pessoas o que foi que eles fizeram também. E aí, de repente, nós entramos no verso 14, que diz, vós, porém, o negastes, o santo, o justo, e pedistes que vos concedesse um homicida. Essa palavra santo, eu estou aproveitando aqui um momento, porque ele faz esse jogo o tempo todo, pastor Elias e pastor Hernani. Ele vai no Antigo Testamento, ele cita palavras que foram ditas por Jesus, sempre trazendo a recordação ao seu público que está escutando. E agora ele usa a palavra santo. Eu queria, nessa última fala minha ainda, compartilhar com vocês o livro de Salmos. Salmos capítulo 16, o verso 10. Se você conseguir abrir na sua Bíblia esse texto, Salmos capítulo 16, verso 10. Pois não deixarás a minha alma na morte. Olha onde Pedro tira essa ideia do santo. Não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Eu acho isso aqui tremendo, porque Pedro, além de estar trazendo a informação, aquilo que foi pregado lá no capítulo 2 por Pedro, ele ressuscitou, ele está falando de referência, e o Antigo Testamento faz referência dele no próprio texto, nas Escrituras, porque nelas vocês vão encontrar a vida eterna, e são elas que falam de mim. Pedro está fazendo isso aqui, mostrando para eles, dentro das Escrituras, quem é Jesus. E eu concluo aqui, pastor Elias e pastor Hernani, no verso 15, né? Diz assim, desarte, mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. E pela fé em nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu este homem, que agora vedes e reconheceis, sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos nós. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também as nossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Essa abordagem de Pedro aqui é tremenda. Primeiro ele fala quem ele é, quem é esse Cristo a qual eles mataram. De alguma forma, pastor Hernani e pastor Elias, nós também temos parte dessa morte de Cristo, porque foram os meus pecados que mataram meu Cristo. Pedro nos leva à consciência. Quem ele é? Ele é o autor da vida. Por dois motivos. Primeiro, porque nos criou. Segundo, porque nos salvou através da cruz. Ele é o autor da vida. E ele usa agora, foi no nome dele, não no nosso, que essa pessoa foi salva. Esse homem aqui veio receber também a transformação na vida dele. No final, aqui no verso 19, ele faz o apelo, arrependei-vos.
Eu faço também esse apelo aqui, eu quero aproveitar a oportunidade, pastor Elias, pastor Hernani, eu sei que nós não estamos terminando aqui a live, mas eu preciso fazer esse apelo a cada um de vocês. Assim como Pedro faz o apelo, nós também, nós três que estamos aqui nessa live com você, fazemos esse apelo ao seu coração. Os meus e os teus pecados, além da ação e da decisão dos judeus que mataram Jesus Cristo. E Pedro levou do verso 11 até o verso 19 para nos dizer quem ele é. Ele é o autor da vida. Ele é o mesmo Deus que se apareceu para Abraão. Ele é Deus também. E por nós, e por amor a mim e a você, que deu a vida por nós. Sendo ele o autor da vida, que coisa louca isso, né? E Pedro faz um apelo. Nós precisamos tomar uma decisão na vida. Arrepende, se converte. Porque o que ele fez, não fez inutilmente. Fez para a minha e para a sua salvação. Pastor Elias, Obrigado, pastor. Na minha visão, pastor, no meu ponto de vista que eu quero trazer, essa oportunidade que Pedro teve de mostrar para essas pessoas quem ele é. E o foco dele, vou mostrar aqui, não foi pelas mãos de homens que essa coisa aconteceu, mas foi pela mão e pelo nome de Cristo Jesus que isso aconteceu. Perfeito. Eu acho que você colocou aí, pastor Cláudio Omar, de forma assim muito, muito apropriada essa oportunidade que Pedro e João, mas de forma assim muito mais incisiva Pedro, né, agora falando e pregando, de colocar exatamente quem é Jesus. A gente vê exatamente essa sua visão, inclusive no capítulo 2, quando no estudo da semana passada, nós comentamos sobre essa preocupação de Pedro em mostrar quem é Cristo, a sua divindade, mostrar exatamente que ele era Deus, e ele deixa isso muito claro nesses poucos versos aqui que nós analisamos, do verso 11 até o verso 21, a preocupação de Pedro em mostrar não apenas a teoria de quem era Jesus, mas, sobretudo, mostrar a prática, né? Ou seja, isso é o ponto importante que a gente precisa ter muito claro em mente. Eu não vou aqui discordar em nada do que você disse, pastor Cláudio Omar, mas eu quero apenas acrescentar um aspecto muito importante e significativo no aspecto do testemunho. Quando ele diz aqui, olha, da qual ele era testemunha, né? Ou seja, ele havia testemunhado, ele diz, nós somos testemunhas não apenas do que vocês fizeram por Cristo, mas da ressurreição de Cristo Jesus. Ele está dizendo o seguinte, que nós temos a obrigação de testemunharmos. E o que é uma testemunha? Testemunha é aquela pessoa que não apenas ouviu a respeito, mas viu, não é isso? Sentiu na sua vida de perto os efeitos da manifestação da presença de Deus na sua vida. Todos nós podemos ser testemunhas também do que Cristo fez, do que Cristo faz e do que Cristo continuará fazendo na nossa vida. Deus nos chama, como você disse, a sermos testemunhas dele. Nesse mundo em que as pessoas descreem de quem é Deus, de quem é Jesus, do seu poder, descreem da sua própria existência, e nós temos que ser testemunhas desse maravilhoso amor, não é? Isso é importante. Pois não, pastor? Interessante aqui, eu não dei ênfase também a um assunto, terminou de trazê-lo à tona, né? Eu falei assim, deixa eu correr por causa do nosso tempo, mas é dado ênfase também por Pedro na questão do nome de Jesus, né? Existe hoje no mundo cristão uma confusão a respeito disso. O fato de eu falar em nome de Jesus, achamos que isso resolve as coisas. O próprio contexto, Pedro nos afirma isso. E não é somente o fato de eu falar em nome de Jesus, mas a pessoa que está falando, ele deixa no verso 16 bem claro, pela fé, em nome de Jesus. Você vai encontrar uma história aqui mesmo em Atos, pastor Elias, no capítulo 19, verso 15, de um cidadão que tentou usar o nome de Jesus para realizar uma cura, e não deu certo. Eu tinha reservado esse texto, mas eu vou ler rapidamente para vocês aqui, 19, verso 15. Mas o espírito maligno lhe respondeu, conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Esse rapaz, ele havia usado o nome de Jesus para tentar realizar uma cura também. E não deu certo. Por quê? Pedro, ao usar o nome de Jesus, ele consegue curar o coxo, ele não, o próprio Cristo cura o coxo, e esse Senhor aqui, através dos milagres que ele está tentando fazer, ele não consegue. Porque a pessoa que está usando o nome de Jesus precisa ter fé também nesse Jesus.
o caráter de Cristo, carrega, Sim. o nome de Jesus carrega o caráter de Cristo, e a própria pessoa de Cristo também. É como você assinar, né? Eu fiz um documento, depois toda a minha declaração do documento, eu assino embaixo, Cláudio Omar. As minhas palavras ao usar o nome de Jesus, é o próprio Cristo ali também atuando. Pastor, então acho interessante trazer isso também aqui. Muito bem, muito boa a sua colocação. Pastor Hernani, a gente continua o relato e a gente vê que Pedro, ele faz menção, não é? A outros nomes, e a gente vê que durante toda a história, Deus também levantou pessoas que fossem testemunhas, que representassem a Cristo e tudo mais. E na pregação de Pedro, ele menciona aqui os profetas, começando por Samuel, principalmente aqui no verso 25, 24. Eu diria o seguinte, ele chama... ele dá realce ao nome de Samuel, não é? Que semelhança a gente pode encontrar entre... A gente sabe que Samuel era muito importante para os judeus, Moisés era muito importante para os judeus. Qual a relação que ele busca entre já que o foco é Cristo, qual a relação que ele busca entre esses profetas? Samuel era um grande profeta, né, do Antigo Testamento, e Cristo Jesus. Pastor Elias, Pastor Cláudio Omar, demais amigos que estão nesse momento de bate-papo aqui, de compartilhar o conhecimento. Olha, esse é um assunto que eu gosto muito, essas comparações, essa intertextualidade, essa memória sendo buscada, sendo trazida e compartilhada de Pedro a respeito desses homens que eram uma faceta do Messias, eram um tipo de Cristo para seu tempo. E Samuel é um dos grandes homens aqui, juntamente com Moisés. Mas dando foco em Samuel, eu gosto de perceber, quando Pedro invoca esse nome, que a posição de Samuel ela é totalmente contrastante no seu chamado de como estava o reino. O sumo sacerdote Eli não ouvia Deus. Ele não tinha um relacionamento com Deus, e Samuel, ele ouve Deus falando. É alguém que age pelo que ouve de Deus. Ele ouve do céu as orientações e assim coloca em prática. Isso traz uma semelhança a Cristo, que vai dizer Isaías, que subia cada madrugada e Deus ali o orientava com respeito às coisas que faria durante seu dia. E nós temos também no relato dos evangelhos dizendo que Jesus, ele todas as madrugadas passava e guardava tempo em oração. Então nós temos esta ligação de Samuel ouvir a voz de Deus para ser orientado. Outro ponto interessante, Samuel ele era o sacerdote, assim substituindo a descendência de Eli. E como sumo sacerdote, ele era o intercessor entre Deus e seu povo, e entre o povo e Deus. Isso é algo maravilhoso. Ele era o único que poderia oferecer um sacrifício aceitável ao Senhor. Era o único. E um outro ponto também que eu acho muito interessante, para não me alongar demais, é a questão de Samuel exercer uma autoridade estatal. Ele não era um rei, ele não era um governador, mas ele era um tipo de juiz que dominava a administração estatal e também a procedência religiosa. Assim como Cristo, que é um rei davídico, messiânico, que é sim o governador, o rei do universo, e ao mesmo tempo o nosso sumo sacerdote, o nosso representante. Então, quando Pedro, no seu discurso, invoca ali o nome de Samuel, ele traz uma memória importante para Israel, que esse Cristo, que Deus ressuscitou, pelo qual o nome que vem pela fé, a crença nesse nome, é capaz de fazer milagres, ele é um rei, ele é um governador, ele é um juiz, ele é um advogado, ele é um intercessor, ele é um representante, é alguém guiado por Deus e alguém justo no qual podemos confiar. Nisto, Pedro traz toda essa carga e lança sobre esse grupo para que eles se convertam e entendam a autoridade e o poder do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, pastor Hernani. Que lindo essa comparação, né? Eu acho que poucas pessoas que estão nos ouvindo já fizeram essa relação, porque é muito comum você
fazer uma separação entre os personagens da Bíblia, né? Então, você lê o Antigo Testamento, você lê Samuel, é linda a história de Samuel, mas talvez você que esteja nos assistindo nessa hora, nunca tenha feito nenhuma relação entre o profeta Samuel e Jesus. E talvez quando tenha lido, talvez, a história do capítulo 3 de Atos, e ao ver Pedro mencionar os profetas e Samuel, talvez nunca tenha parado para pensar quão significativo era para os judeus, naquele momento, serem resgatados, essa memória para eles, porque ao Pedro resgatar essa memória sobre os profetas e sobre Samuel, ele estava validando não apenas a obra deles como profeta, mas a obra do próprio Cristo, como sendo, tendo todas essas qualidades inerentes aos profetas e aos que viveram antes dele, como uma referência àquilo que ele também é e exercia no seu ministério. Então, extraordinária a sua colocação, pastor, muito obrigado. Mas é interessante que não só Samuel, ele também traz à memória Moisés. Claudiomar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão também. O pastor Hernani colocou muito bem, de forma assim bem objetiva, essa comparação entre Samuel e Jesus. E Moisés e Jesus? Existe alguma comparação para que ele seja inserido nesse discurso de Pedro também? Pedro, ele faz uma citação, né, bem no início aqui, do verso 22, a respeito de Moisés, pastor Elias. Verso 22 diz assim, disse na verdade Moisés, o Senhor vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Não vai fazer a comparação, não sou eu, vai ser o próprio Moisés que faz a comparação. Vai se levantar um profeta semelhante a mim. Mas semelhança em que sentido? Não é um paralelo de identidade, porque Moisés não era filho unigênito de Deus, nem no sentido de caráter também, mas no sentido da forma que estaria sendo apresentada as mensagens. Olha só, a obra de Moisés, ela marcou o início numa nova época, a manifestação da glória de Deus por meio de uma teocracia, com a lei e o sistema de adoração. Mas a obra de Cristo inaugurou uma outra época, na qual o seu reino foi estabelecido, pastor Elias e pastor Hernani, no novo coração das pessoas. Então, eu gosto dessa comparação que é feita aqui, por Moisés. Moisés fala assim, um outro semelhante a mim. Israel esperava esse profeta. Um dos textos bíblicos que nos ajuda a compreender isso foi quando João Batista foi questionado. Eu separei esse texto, se encontra no livro de João, o capítulo 1, o verso, deixa eu encontrar, o verso 22. Gostaria que você também, capítulo 1, verso 21, melhor. Você está nos acompanhando por esta live, abra aí sua Bíblia, João 1, verso 21. Então lhe perguntaram, estão questionando a João Batista, quem és, pois? Tu és Elias? Ele disse, não sou. A pergunta continua, és tu o profeta? Eles aguardavam a esse profeta surgir. É por isso que João, na resposta, diz assim, não sou eu. Há um outro que vai surgir ainda. Então, a comparação que o próprio Pedro está fazendo a respeito de Jesus, da citação de Moisés, ela era esperada já. Esse profeta era aguardado. Então, eu não sei se ficou claro para vocês, mas não é no sentido de identidade, é no sentido reino que estaria sendo estabelecido. Aquilo que Moisés, através de Deus, na época de Israel, no Antigo Testamento, Moisés estabeleceu, o que Jesus Cristo estava estabelecendo agora também. Então, essa comparação ela é muito gostosa de estudar, pastor. Então, essa identidade, né? Impressionante. Perfeito, eu acho que essas comparações, elas nos dão, assim, clareza em relação à unidade da Bíblia, né? Porque o que nós temos na Bíblia não são palavras soltas, né? Ou seja, a despeito do tempo em que foi escrito, mas há por detrás de tudo isso a obra do Espírito Santo guiando e fazendo com que as pessoas entendam todo esse processo de salvação que Deus estabelece para o seu povo desde o início e
pós-pecado até o estabelecimento do reino completo de Deus. Então, Deus vai usando os profetas, vai usando os personagens do Antigo Testamento, tanto que no Novo Testamento hoje nós temos muita coisa, ou quase uma grande parte do Antigo Testamento, ou seja, o Antigo Testamento ele se completa no Novo Testamento, não são partes diferentes, não é? Isso é muito importante, e a prova disso, veja que nesse único discurso de Pedro, ele busca Samuel, ele busca Moisés, e agora, pastor Hernani, ele busca Abraão, né? Ou seja, é impressionante isso, como que em poucos versos ele faz uma busca histórica de, entre aspas, de milênios do Antigo Testamento, resgatando essa história na mente das pessoas, e principalmente daqueles homens que tinham uma resistência tremenda em aceitarem a Jesus como o Deus, o Salvador, o Redentor da humanidade. E o verso 25 aqui, ou melhor, o verso é o 25 mesmo, pastor Hernani. Eu queria fazer referência a ele para lhe perguntar algo. Depois que ele fala sobre Samuel, depois que ele fala sobre Moisés, ele diz assim, dirigindo-se aos judeus, ele diz assim, vós sois os filhos dos profetas, não é? E da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, e aí ele diz, dizendo a Abraão, na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Então, qual é a ligação, pastor Hernani? Você falou tão bem sobre Samuel, pastor Claudiomar também sobre Moisés. Qual é a ligação entre Jesus e essa promessa feita a Abraão? Fala pra gente um pouquinho. Pastor, isso é extraordinário, sabe? É motivador, é inspirador, porque a promessa feita a Abraão é praticamente uma das figuras mais respeitadas no período de Cristo e até hoje entre os judeus. E a sua promessa, muitas vezes, ela é apenas interpretada como sendo o povo de Israel assumindo a terra prometida. E então, o povo de Israel é importante porque eles abençoariam a terra. Realmente, essa é a intenção. Quando Deus chamou Abraão, ele falou assim, olha, a partir de você, por meio de você, eu vou construir uma bênção para o mundo inteiro. Só que Israel não foi capaz e nem seria capaz de abençoar o mundo inteiro, de alcançar o mundo inteiro, de abençoar todas as famílias. Israel foi chamado para ser uma nação que, geograficamente, Deus escolheu o lugar de maior influência, porque Israel está em caminho para 3 continentes, para a África, para a Ásia e para a Europa. Então, todos que viajassem para esses continentes passariam ali por Israel e ouviriam as promessas desse Deus Salvador. Veriam o processo religioso, veriam como se alimentam, veriam como se vestem, veriam como se relacionam, veriam como é seu tratamento com o meio ambiente, como é seu tratamento com o trabalho, administração do tempo. Deus chamou Israel para isso, para ser um parâmetro, um exemplo, uma coluna, uma viga, para ensinar o mundo, mas seria incapaz de abençoar todos. É por isso que Pedro, ao invocar aqui essa ligação da aliança, dizendo assim, vocês são descendentes dos profetas, descendentes de Moisés, descendentes dos profetas de Samuel, vocês são a linhagem de Abraão. Sendo assim, Jesus Cristo, que nasceu aqui, encarnou, cresceu aqui, vocês conhecem a história dele, ele é a descendência prometida a Abraão. Então, olha que coisa fantástica, isso é maravilhoso, porque Jesus Cristo, quando encarna, ele assume a nossa natureza e ele encarna dentro da descendência das tribos de Israel, filhos de Abraão. No Cântico de Maria, lá no livro de Lucas, ela reconhece que ela recebeu a promessa feita a Abraão, do grande descendente. Então Jesus tem uma ligação direta, porque ele é o único, Abraão, com a promessa, com a aliança, porque ele é o único capaz de abençoar todas as famílias da terra, através do seu sacrifício salvífico, sendo ele nosso substituto, sendo ele aquele que assumiu e pagou o preço da aliança, o preço do pecado. É por isso que o nome de Jesus, Pedro está confirmando isso, que o nome de Jesus é tão poderoso, que ele é
a materialização da promessa, a grande promessa feita a Abraão, que é que através dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. E essa bênção é Jesus Cristo. Quer dizer, essa bênção é nossa hoje também, né, pastor Hernani? Graças a Deus, né? Graças a Deus, ela é para todos nós, né? Ou seja, Pedro, ele quebra um paradigma de forma, assim, muito extraordinária, de forma muito didática. Ele diz, olha, eu não estou aqui desconsiderando o que foi Abraão e como vocês têm esse profundo respeito por Abraão, não estou aqui desconsiderando o que vocês respeitam e dizem a respeito dos profetas, nada disso. Eles tiveram e têm a sua validade, mas aquele que realmente é a personificação completa de tudo aquilo que aparentemente não era tão perfeito lá que vocês dizem, é Cristo. Então ele veio para trazer aquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos. Teria sido tão diferente, né, se os judeus tivessem aberto a mente e tivessem compreendido essa verdade tão clara, né, para o mundo daqueles dias. E felizes foram aqueles que aceitaram essa mensagem e entenderam aquilo que realmente Cristo representava, né? Ou seja, Cristo abençoaria através da sua vida, da sua morte, da sua ressurreição, do seu ministério sacerdotal, ele abençoaria. Isso aí seria o abençoador de toda a humanidade, até o tempo do fim, né? Graças a Deus. Pois não, pastor? Pastor Elias, e como pode ser diferente hoje, né? O ambiente da nossa casa, o ambiente da nossa igreja, o ambiente mental em que nós mesmos vivemos conosco, né? Se nós aceitarmos essa bênção, aceitarmos esse Cristo hoje, que pode mudar a mim, o ambiente em qual vivo em mim, o ambiente da minha família, o ambiente do meu trabalho, o ambiente da minha igreja, o ambiente do meu lar. Aceitar Cristo, aceitar essa aliança, esse descendente, pode mudar nossa vida completamente. E através de nós mudar a vida de outras pessoas, né? Isso é muito importante, né? Isso é fundamental, né? Bom, nós estamos caminhando aí pelos nossos momentos finais aqui do nosso estudo. É um estudo que a gente se empolga, né? A gente gostaria de ter mais tempo, né? Mas a gente volta para continuar os nossos estudos. Mas tem uma pergunta a mais, e eu queria dizer aí ao pastor Cláudio Mar, Pedro aqui no seu discurso, porque temos um último verso aqui, que é o verso 26, e aqui Pedro diz assim, tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vós outros para vos abençoar. Falamos tanto de bênção até agora, né? No sentido de que cada um se aparte das suas perversidades, né? Então, note, deixa eu te perguntar uma coisa, pastor Cláudio Mar. Pedro aqui dá o motivo pelo qual Deus ressuscita Jesus e o envia primeiramente aos judeus. Qual seria esse motivo? E qual a lição que nós podemos tirar para a nossa vida hoje? Interessante, pastor Elias, né? E o público de Pedro, a quem está se dirigindo, são os judeus. Justamente, o primeiro alvo da fala deles é os judeus. Está falando que essa ressurreição de Cristo, a qual ele está nos testemunhando, desde o verso 11, que ele está falando de Cristo para a gente, e agora ele conclui no verso 26, falando que foi ressuscitado um servo de Deus, ou seja, compreenderam que essa palavra servo também pode ser lida como um filho de Deus. Ele ressuscitou e deu uma bênção para vocês. A bênção da ressurreição de Cristo me dá a salvação. O pastor Hernani terminou de fazer esse comentário, de trazer também essa informação. A bênção que os judeus estavam recebendo era a salvação, e naquele momento Pedro estava apresentando a salvação. Salvação aqui não é um sentimento. Salvação, estou salvo, estou perdido. Não trata de um sentimento. A ressurreição de Cristo trouxe salvação para todos. Não o sentimento de estar ou não estar salvo, mas é a pessoa de Cristo. Ele ressuscitou, se encontra ao lado de Deus, estar vivo. E aí Pedro ainda falando, né, no sentido de que cada um se aparte da sua perversidade. E agora ele justifica essa salvação e nos deu a salvação para que você possa se converter. É a fala do verso 19, pastor. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os pecados. Está retomando aqui o apelo dele. Assim como o público-alvo, pastor Elias e pastor Hernani, de Pedro eram judeus, hoje o nosso público-alvo, que nos escuta e estão assistindo esta live,
Você que está me ouvindo, o apelo não é só para os judeus, o apelo é para mim e para você também. Justamente aquilo que o pastor Elias terminou de ler para a gente, tendo Deus ressuscitado o seu servo, e enviou primeiramente a vós outros para vos abençoar. A ressurreição de Cristo na vida, ela te dará uma bênção. É uma grande bênção, é salvação. A palavra de Deus fala, João comenta, né, no livro de João, capítulo 17, verso 3, e a vida eterna é essa, que te conheço a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Se você, não sei se vocês estão me ouvindo ainda, para mim aqui, estão me ouvindo, pastor? Para mim deu um corte. Então, quando João nos apresenta, a mesma dupla, né? João e Pedro, e João comentando sobre isso, o que é essa salvação? Quem é essa salvação? Conhecer esse Deus maravilhoso e a Jesus Cristo também. Fica aqui esse apelo, pastor. Você está me ouvindo nesse momento, você conhece esse Deus maravilhoso? Você conhece a Jesus Cristo? Espero que este nossos bate-papo que estamos tendo, já é a terceira, quarta-feira de poder, possa te ajudar também a conhecer um pouco de Cristo, quem Ele é, o autor da vida, que te deu a vida. Obrigado, pastor. Obrigado pela colocação muito importante. E assim nós finalizamos aqui o nosso estudo, mas eu quero dizer para você algo importante nessa conclusão. Você vê que o capítulo 3 começa com um milagre, e eu chego à conclusão de que o milagre foi apenas uma isca ali para Deus colocar uma oportunidade de Pedro fazer talvez o maior testemunho, não é? E esse testemunho de quem era Jesus, do que Jesus é capaz de fazer. Às vezes a gente limita o poder de Deus a pequenas coisas, mas Deus, Ele é poderoso para fazer grandes coisas na nossa vida. Milagres, eu sempre digo, são obras extraordinárias da soberania de Deus, e nem sempre o milagre acontece. Às vezes nós oramos por um milagre, às vezes nós até clamamos por um milagre. O milagre, na soberania de Deus, ele não vai acontecer. Mas qual é o maior milagre? Então, eu imagino que esse capítulo 3, ele seria incompleto, pastor Hernani e pastor Cláudio Omar, e queridos amigos que nos assistem, se ele simplesmente parasse no milagre, porque se simplesmente um milagre tivesse acontecido, talvez nós fôssemos levados a acreditar de que se eu clamo e o milagre não acontece, é porque Deus não está me ouvindo, Deus não está atento às minhas necessidades. Mas, na verdade, qual é o maior de todos os milagres? O maior de todos os milagres é a salvação que nós recebemos através de Cristo, a salvação que recebemos através da operação do Espírito Santo na nossa vida. O maior milagre é a transformação do nosso caráter, é o aperfeiçoamento da nossa vida para a eternidade, para nos encontrarmos com Jesus, para herdarmos as promessas eternas de Jesus. Então, para isso, a gente precisa de arrependimento, a gente precisa de conversão, a gente precisa desse relacionamento próximo e íntimo com Jesus. Essa é a ideia do capítulo 3. Essa é a ideia de entendermos não apenas o Jesus que faz milagres e cura a saúde, cura uma enfermidade, até ressuscita mortos, mas esse Jesus que limpa, nos purifica dos nossos pecados, que nos dá uma vida nova, que nos dá motivação diferente para a vida, que realmente nos alimenta com a certeza da vida eterna. Que Deus te abençoe, que Deus te dê essa certeza e esse milagre na tua vida. Pastor Hernani, suas últimas palavras aí para aqueles que estão nos assistindo, por favor. Agradecer a você que nos acompanhou até agora, com muito carinho, com muito respeito. Muito obrigado pelas suas reações aqui no chat. Que Deus te abençoe grandemente. E o meu apelo para você é que você leia a Bíblia de maneira diferente. Não leia apenas como histórias para tirar lições, mas leia sim com a intenção de encontrar todos os autores falando do Cristo. Estude sobre a esperança desses homens e eu tenho certeza que você vai entender melhor tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. Estude a Bíblia por inteiro. Não estude a Bíblia de maneira fracionada, mas pense em um livro completo guiado pelo Espírito Santo. Você tem dúvidas sobre esse assunto? Então vem, escreve no chat, entre em contato com a gente, porque temos interesse em suprir as suas dúvidas sobre os assuntos da Bíblia. Que Deus te abençoe. Pastor Cláudio Omar, suas palavras finais. Eu gostei muito das palavras de Pedro, pastor Elias.
no capítulo 3, né? No verso 6, bem no finalzinho, ele diz assim, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Então, que esse nome de Cristo Jesus, que hoje você conhece um pouco mais sobre ele, como autor da vida, aquele que criou os céus e a terra, aquele que me deu a oportunidade de salvação, em nome dele que hoje, tanto eu como o pastor Elias e o pastor Hernani, deixamos aqui esta mensagem fazendo esse apelo. Em nome dele, amigo, levanta-te, toma essa decisão e anda. Entrega essa vida para o Senhor. Pedro teve essa experiência com Deus, pastor Elias. Ele nos ensinou muito. Aquilo que, da forma que ele via Jesus Cristo antes e da forma que ele passou a ver agora. E você também, através desse conselho que o pastor Hernani terminou de dar para você, leia a Bíblia, se aprofunde nela. Vejam como é que você consegue encontrar Cristo aqui. Não são histórias que estão sendo apenas contadas, mas é a própria história de Cristo que está sendo revelada para você através da cura do coxo, através da conversão de uma mulher que viu uma vida de prostituição. São várias histórias, todas elas te levarão a Cristo Jesus. Não esqueça, levanta-te e anda. Que lindo. Obrigado por essas palavras. E eu quero convidar você, então, depois de ouvir tantas coisas boas e especiais, a fechar os olhos. Vou convidar o pastor Hernani para nos encerrar nesse momento com uma oração. Oremos. Grande Deus, alcança, Senhor, o nosso coração e através de nós alcança os teus filhos que estão em busca de salvação. Senhor, nós não conhecemos, nós não sabemos a identidade destes que aqui escrevem, se inscrevem, daqueles que seguem tudo que a Igreja do NASP, através de seus pastores e líderes, tem apresentado, compartilhado, postado em seus canais. Mas, Senhor, o Senhor conhece, o Senhor sabe, então alcança. Se revele, Senhor, a vida deste teu filho, dessa tua filha, desse teu jovem que escolheu, Senhor, um caminho alternativo, que a tua mão o alcance, o resgate, o busque, e que o Senhor cure, através dos teus servos, a nossa paralisia espiritual. Grande Deus, transforma o nosso coração, e assim como o Senhor fez com Pedro e João, ajuda-nos a ser unidos para abençoar e não unidos para criticar ou julgar. Grande Deus, em nome de Jesus, alcança a tua igreja, abençoa os teus pastores, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Nos encontraremos no próximo sábado, um dia especial. Vamos ter aí um sábado maravilhoso de jejum, de oração. É um sábado onde a igreja na América do Sul estará reunida em oração. Quero desafiar você a buscar essa comunhão com Deus no próximo sábado. Vamos ter um programa muito especial desde as 5h45 da manhã, não é, pastor Hernani? É isso mesmo? É isso mesmo, 5h45, nós vamos ter a participação dos nossos líderes da igreja e participações musicais como Jefferson Pilar e outros grandes cantores têm o dom de cantar, dom de louvar aqui da nossa igreja. Então vai ter testemunho, pastor, vai ser algo imperdível. Então não perca, nem o senhor nem o pastor Claudio Omar não pode perder. Ainda não vão perder porque vocês vão estar juntos. Mas você que nos assiste, não perca, não perca. Maravilha, olha, e um outro detalhe, vamos ter um culto extraordinário, vou falar sobre a vida espiritual do remanescente no tempo do fim, no próximo sábado, e à tarde vamos ter uma live extraordinária, né? Vamos falar sobre um novo tempo em família. Vamos ter 2 convidados, Darleide Alves, da Novo Tempo, e também pastor Edmar Lamarques, dos Estados Unidos, diretamente para a nossa live. Vai ser uma live extraordinária. Então, queridos, que Deus abençoe, um forte abraço, um bom restante de semana, e nos encontraremos na próxima sexta e sábado, para a honra e glória de Deus. Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus.